Todo o tempo que Deus está comigo, mas eu confesso que às vezes eu não sinto isso. Se você não se escandaliza com isso, então eu posso continuar a ser pastor da igreja, tá? Mas se você se escandaliza, eu gostaria que você pensasse um pouquinho em você mesmo, para você ser mais aberto com o próprio Deus. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz também que Ele escreveu o nosso nome na palma da mão dele, né? Assim. Então, nós estamos sempre com Ele, Ele sempre está conosco. A palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Então essa é uma verdade escriturística, ou seja, está documentado. Deus está conosco, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O que é necessário agora é a gente sentir que Ele está conosco. Não é sempre que você sente isso, mas quando você precisar realmente que essa verdade venha na sua mente, não apenas como uma verdade que está escrito, mas você sentir a presença de Deus, Ele vai te dar esse sentimento. Sentimento não é uma coisa ruim. Por um tempo, eu não tenho ouvido mais isso, mas houve uma ênfase no meio evangélico, não sei se nos anos 90 ou até antes, que a nossa vida não deve ser de sentimentos. E eu até entendia por quê. Na época eu não entendia. Hoje eu entendo por que se combatia tanto isso. Por causa dos nossos irmãos pentecostais. Porque os pentecostais, eles começaram a guiar muito do ensino deles no sentimento. Se basear muito no sentimento. Isso não é bom, porque às vezes você não está sentindo, mas isso não quer dizer que não seja verdade. Imagina se cada vez que você não sente alguma coisa, aquilo deixa de ser verdade. Por exemplo, eu não sinto que eu sou salvo. Satanás, por exemplo, ele consegue fazer isso. Ele consegue tirar a alegria da sua salvação, até o ponto de você não sentir prazer. Imagina se você não sentisse, cada vez que você não sentisse vontade de ler a Bíblia, você não lesse. Ia ser um grande prejuízo para a sua vida. Algumas vezes eu não tenho aquele sentimento de ler a Bíblia agradável, como às vezes tenho. Mas mesmo assim eu sei que é o meu dever e eu sei que é importante para mim me alimentar da palavra de Deus. Como um doente, né? Um doente que não quer comer, que a gente fala para ele: você precisa comer, mesmo que ele não tenha vontade. Mas não sinto gosto na boca, é um gosto amargo, mas você precisa se alimentar. Então o sentimento, ele é algo importante na nossa vida, mas ele não acontece sempre. O importante é você saber que Deus está presente em todos os momentos. Você sentindo ou não, Ele está presente. Mas vamos tentar estudar no Salmo 17 quais são os momentos em que se vê a presença de Deus, ou que talvez sintamos a presença de Deus. Momentos em que se vê a presença de Deus. Nas noites de dúvidas morais. Noite não precisa ser exatamente o contrário do dia, né? Noite pode ser um estado em que você se sente no escuro. Você sente que falta mais luz naquele assunto. Então, às vezes, nós temos algumas dúvidas morais. Por exemplo, às vezes parece necessário mentir. Essa é uma escuridão, essa é uma noite, é uma dúvida moral. E agora? Eu sei que eu não devo mentir, mas eu preciso mentir agora. Talvez alguém esteja numa situação dessa.
é o momento em que você vai ver Deus. Porque a gente começa a lembrar que as crianças, elas aprendem sobre não mentir. E às vezes você já foi um professor ou professora de escola dominical e ensinou para as crianças que é errado mentir. E aí está você como adulto, professor daquela criança, numa situação em que você se pega mentindo. Aí você começa a se sentir culpado. Então você está vendo Deus presente. Deus está trazendo à sua memória até talvez alguma criança. Mentir é errado, mentir é pecado. Então às vezes nós temos algumas dúvidas morais. É um momento em que Deus se faz presente através de lembrança, através da palavra de Deus, através de testemunhos de irmãos. Outro momento que se vê a presença de Deus é na sombra das asas dele. Deus tem asas. É uma forma de compartilhar conosco as nossas sensações. Então Deus, Ele fala das asas dele. Jesus falou sobre isso, não falou? Quando Ele chora sobre Jerusalém, Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis colocar debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintinhos. Então você vai ver Deus na sombra das asas dele. E também você vai experimentar a presença de Deus nas emboscadas. Sabia que às vezes tem emboscadas? Emboscada quer dizer quando alguém trama alguma coisa para você, para te pegar no contrapé, para te pegar de calça curta, para te pegar desprevenido. Às vezes tem gente que arma para cima de você. Aí você consegue ver a presença de Deus, porque Deus, Ele está querendo preservar o seu testemunho. Vamos ver esse salmo então. Talvez os temas são um pouco difíceis, mas estudando vai ficar mais fácil. Então, os momentos que se vê Deus, naquelas noites de dúvidas morais. Agora eu quero falar de moralidade, tá bom? Moralidade é o que é certo e o que é errado. Será que a nossa boca é fraudulenta? Ninguém gosta de fraude. Você não gosta de comprar um produto? Uma vez eu comprei um produto, uma fita cassete. Não, fita VHS. Passava filme, era um filminho de criança. Foi na Zona Franca de Manaus. Hoje já nem existe mais Zona Franca de Manaus. Fiquei todo contente. Quando eu peguei e coloquei no aparelho, não tinha nada. Tinha fita, mas não passava nada. Eles me venderam uma fita sem filme dentro. Eu me senti bobo, porque aquilo era uma fraude. Será que você é fraudulento? Será que você já passou a perna em alguém? Isso é uma dúvida moral. Deus está vendo. Versículo 1. Pode ler? Eu não falei o salmo, né? Eu falei 17. Versículo 1. Ouve, Senhor, a causa justa, atende meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, pois ela não procede de lábios enganosos. Meus lábios não são enganosos, não são fraudulentos. Então, eu estou tentando colocar todos os irmãos numa noite de dúvida moral. Quando você está numa situação em que você pode mentir, mas Deus está presente. Você não deve fazer isso. Ah, mas a Raabe mentiu. As parteiras mentiram no Egito. E daí? Você acha que se Raabe falasse a verdade, Deus não ia protegê-la? A Bíblia simplesmente fala aquilo, mas Deus não mandou a Raabe mentir. Ela mentiu por conta própria. As parteiras, elas nem crentes eram, então não vem ao caso. Bom? Mas todas as vezes que crentes mentem, eles erraram. Versículo 2,
Será que sairemos justos diante do tribunal de Deus? Você às vezes quer se justificar alguns erros morais, mas será que Deus justificaria você? Versículo 2. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Deus vê com imparcialidade. Não é porque você está numa situação difícil que Deus vai abençoar alguma coisa errada que você fizer. Você precisa tomar a decisão. Eu acho que eu falei aqui, uma vez o médico me arrumou um exame, há muitos anos atrás, que era algum exame de imagem caro. E caro e difícil. Mas ele fala que você é meu primo. Mas eu não falei que eu era primo dele, porque eu coloquei no meu coração que eu não ia mentir. Então, meus irmãos, nós temos que tomar uma decisão, porque ninguém sai justificado do tribunal de Deus se fizer coisas erradas. Não é porque você é crente, com todos os pecados perdoados, que Deus se agrada. Algumas pessoas que resolveram em seus negócios não mentir, elas não ficaram mais ricas, tá? Algumas sim, mas elas ficaram de consciência tranquila diante de Deus. Deus está vendo. Você não quer ver Deus? Então quando você faz coisas erradas é o momento que você mais vê Deus. Porque no momento que você está fazendo uma coisa errada, o Espírito Santo toca no seu coração. E aí você está vendo Deus ali. O que você vai fazer dali para frente é com você. Mas você vai pagar o preço. E às vezes não vale a pena ganhar, ainda que seja milhares de reais, mas perder a alegria. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Você vê Deus nas noites de dúvidas morais. Versículo 3. Será que nós estamos limpos? São perguntas que fazemos. Versículo 3. Sondas-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. O salmista aqui, Davi, pelo menos nesse momento, ele está se justificando de tudo. O Senhor não vai encontrar iniquidade em mim. Num tribunal de Deus, com Deus, Deus sondando o seu coração, o que ele vai encontrar aí? Recentemente o irmão, é público então eu estou falando, o irmão Steve Lawson, um pregador, talvez não seja conhecido para algum aqui, mas ele é bem conhecido, do ministério de John MacArthur, do ensino daquela igreja. Ele confessou para a liderança. Ele não foi pego em nada, ele confessou para a liderança que ele disse: eu agi de modo inapropriado com uma mulher. Mas ele falou: eu não tive relação sexual com ela, mas eu agi de modo inapropriado. Ele tem 40 anos de casado, filhos adultos, 73 anos de idade e muitos anos de ensino. Mas por que ele fez isso? Ele nem teve relação com ela, ninguém descobriu, mas ele foi até a igreja e ele falou isso. Porque é um homem, apesar do pecado dele, é um homem que ele sabe que Deus sonda os corações, que Deus vê. Nas dúvidas morais, é um momento que Deus, é um momento que você vê Deus. Como eu falei, às vezes eu quero ler a Bíblia e ver Deus mais de perto, e às vezes eu não vejo, mas na hora que eu estiver mentindo, vem na minha mente com toda a força Deus. Então saiba que às vezes fazendo coisas erradas você vê Deus mais do que fazendo coisas certas. Por isso, tema ao Senhor, Ele sonda o seu coração. Será que eu estou limpo? Será que
Será que somos pacificadores ou somos violentos? Às vezes nós nos pegamos em situação que dá vontade de gritar, dá vontade de falar algumas coisas feias para alguém, às vezes dá vontade de chutar algum objeto, empurrar alguém. Só que você vê Deus numa hora dessa. Versículo 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Será que você está se guardando do violento? Às vezes, quando a gente... trabalho manual é uma coisa que às vezes irrita muito quando dá errado. E é um momento quando que ninguém está vendo, que a gente chuta uma coisa, a gente empurra outra. Isso é uma violência. Mesmo que ninguém está vendo, Deus está vendo. Foi por causa disso que Moisés não entrou na terra, vocês lembram? Foi por causa disso que ele não entrou na terra prometida. Seu Zé de Paula, o que ele fez que não podia ter feito? Feriu a rocha. Mas Deus falou uma vez para ele, para bater na rocha para sair água. Falar com a rocha. Só que dessa vez Deus não falou para bater. Dessa vez era para falar. A primeira vez era para ferir a rocha. Dessa vez era só para falar. Então, meus irmãos, não pensem que porque uma vez deu certo, a segunda vai dar. Deus te vê, Deus sabe se você é violento. Crianças tiram a gente da paciência, algumas vezes, só algumas vezes. A Duda não, né, Duda? Não é para você não. Mas às vezes as crianças tiram da paciência. E às vezes a gente sempre pensa que é na hora errada, porque é o momento que a gente está cansado. Mas as crianças, elas pegam muito da nossa passividade ou da nossa violência. E elas têm a tendência de repetir as coisas ruins que nós fazemos. Deus está vendo. Momentos em que se vê a presença de Deus, nas noites de dúvidas morais. Será que nós não estamos tropeçando em alguma coisa? Jesus falou que se fizer tropeçar os pequeninos, melhor seria que amarrasse no pescoço dele o quê? Um colarzinho para enfeitar? Não, uma pedra de moinho, que é pedra desse tamanho mais ou menos, e lançasse na mão. Será que nós estamos fazendo alguém tropeçar? Ou nós estamos tropeçando na moralidade, em alguma coisa errada que nós estamos fazendo? Versículo 5. Os meus passos se fizeram as tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Os meus pés não tropeçaram, não resvalaram, não escorregaram. Então, será que nós estamos escorregando em algumas coisinhas? Só algumas coisinhas só, não tem problema. Não. Deus está te vendo. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, essas coisas vêm na nossa mente com muita força. Eu acabei de mentir para alguém, maltratar alguém. Então, eu sei, Deus falou para não fazer isso. Eu estou vendo Deus. Eu queria ver Deus, mas não dessa maneira. Mas nós vemos Deus nas noites de dúvidas morais. Acho que deu para entender, né? Agora, a partir do versículo 6, nós vemos Deus na sombra das asas dele. Deus tem asas, né? Não físicas, né? Uma forma de dizer. Asas são proteção de Deus. Na sombra das asas de Deus, nós somos atendidos. Você vai ver Deus no momento que você precisar ver Deus. Você vai ver Deus. No momento que você achar onde está Deus, Ele vai estender as asas dele sobre a sua vida. Versículo 6.
clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Inclina, ouve, acode. Versículo 7. Na sombra dele nós temos refúgio. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador daqueles que à tua direita se refugiam dos seus adversários. Nós que buscamos refúgio do Senhor. Ele vem com a asa protetora dele, ele vem nos dando refúgio. No momento que você precisar, Deus vai dar refúgio para você. Na sombra do Senhor nós somos protegidos de um modo bem especial. Versículo 8. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. A sombra das tuas asas me esconde. Menina dos olhos quer dizer a parte, a íris, né? É o nosso olho. Tem o branco do olho, aquela outra parte ali é a íris, né? A menina dos olhos. É interessante como que nós temos um reflexo rápido para o olho, não é? Qualquer coisa que vem no nosso olho, imediatamente a gente já fecha, a gente já coloca a mão, e o oftalmo querendo pingar no seu olho, você não deixa, porque você pisca antes, porque você não quer que nada entre no seu olho. Porque nós protegemos muito os nossos olhos. Deus já deixou assim, por ser muito sensível, né? O olho é muito sensível. Então, Deus, ele nos protege como a menina dos olhos. Ele já fecha as pálpebras, ele já coloca uma proteção, porque ele sabe que nós somos frágeis. Então, você vai ver Deus em momentos que você precisar. Num acidente, num momento de desespero, no momento que você estiver numa rua com muito medo, num lugar perigoso, você sabe que é perigoso, mas você tem que estar ali, ou entrou ali por acidente, por um erro, aí você começa a clamar ao Senhor, depois você começa a sentir, Deus está comigo. Não é todo momento que você sente isso. Parece que é intencional de Deus. Imagina se você gosta de uma comida, não sei qual comida que você gosta, eu gosto de várias, né? Tanto doce quanto salgado. Mas pensa um prato que você gosta sempre. Imagina se comer aquele prato sempre, todo dia. Aí você não sente que é domingo, né? Assim também a proteção de Deus, a presença de Deus, você não sente sempre. Ou melhor, você está sempre tendo a proteção de Deus, mas você não percebe, porque não está sendo importante para você. Eu sei que os irmãos estão entendendo isso, né? Se você não está em perigo, a proteção de Deus, ela continua sendo importante, mas para você, não tem razão, você não precisa. É como andar de guarda-chuva numa época que não está chovendo, não precisa. Mas saiba que no momento que você precisar, Deus vai se apresentar para você de uma tal maneira que você vai dizer, eu senti que Deus estava comigo. Versículo, agora vai ser o versículo 9. Na sombra de Deus nós somos protegidos da opressão. Eu não sei quando, eu acho que todos aqui já sentiram opressão. Algo te esmagando. Não precisa ser demônios, porque eu não sei o que é, mas às vezes tem alguma coisa esmagando a gente. Eu não sei se você já sentiu isso à noite, de madrugada, medo, pavor, sem uma razão específica. Às vezes acontece com a gente, porque nós somos humanos, nós nos cansamos,
às vezes nós estamos cansados, às vezes falta algum nutriente no nosso organismo. E às vezes nós estamos com medo mesmo, falta de fé, às vezes estamos em pecado, qualquer coisa pode nos afetar de tal maneira que se sente oprimido. Aí você começa a colocar algumas coisas, acho que é porque eu não dormi bem essa noite, não sei, alguma coisa. A gente tenta explicar o que a gente não conhece, mas às vezes tem alguma opressão nas nossas vidas. Você vai sentir a presença de Deus nesses momentos. Versículo 9. Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. A sombra das asas de Deus estarão comigo. Ele vai me esconder na sombra das asas dele, desses perversos que estão me oprimindo, dos inimigos que estão me assediando, querem me matar. Ele vai te proteger. Você vai sentir as asas de Deus sobre a sua vida. Eu não quero fazer dessa pregação uma pregação mística, tá bom? Agora o pastor falou que vai ter uma asa em cima de mim. É a proteção de Deus. Você vai sentir isso. Você precisando, Deus vai te presentear com o sentimento da vontade de Deus. Eu acredito que o salmista, quando ele falou no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é que ele inventou uma situação, ele passou por aquela situação e ele sentiu a presença de Deus. E ele passou aqui para nós aquela informação. Versículo 10, na sombra das asas dele, nós somos protegidos de pessoas mal intencionadas. Você acha que tem gente mal intencionada ao seu redor? Não precisa sentir-se perseguido, mania de perseguição, mas tem pessoas invejosas, tem pessoas que sentem que você está atrapalhando em alguma coisa. Então há pessoas com má intenção, e Deus, você vai sentir a presença de Deus, porque Ele vai cuidar de você nessa situação. Versículo 10. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Então, são pessoas violentas, com lábios insolentes, insensíveis, um coração duro, fechado. Então, há pessoas assim. Mas as sombras da asa do Senhor, conforme o versículo 8, ela vai te proteger disso também. E finalmente, você vai sentir a presença de Deus nas emboscadas, quando pessoas estão preparando algo contra você. Você vai sentir, Deus esteve comigo todo esse tempo. Versículo 11, o crente é protegido. De quem? De quem quer derrubá-lo. Versículo 11. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos derrubar. Você não precisa ir atrás dessas pessoas, tá bom? Agora eu quero descobrir quem quer me derrubar. Você não precisa ir atrás. Elas chegam até você. Você precisa só confiar que Deus está com você. Ele vai cuidar de você quando chegar esse momento, se chegar. O crente é protegido de emboscadas. Versículo 12. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. O leão tem essa capacidade incrível, né? O leão parece que ele não está nem aí, né? Mas eu acho que é bom não facilitar. Eu vi quando meu genro, minha filha, minha netinha andando naqueles veículos todo aberto, com o leão passando assim. Gente, eu não sei se eu faria isso. Não, mas está tudo bem. Mas se esse leão quiser pular aí dentro? Não, está bem alimentado, então está tudo bem. Eu vi um vídeo, talvez vocês já viram, de uma pessoa que, acho que era num desses veículos assim, ele quis fazer mais, ele quis descer do veículo e ele viu lá um tanto de leão lá e todos calminhos.
deitadinhos ali, né? Não vai fazer nada. E ele queria um melhor ângulo. E ele desceu para fotografar aquilo ali. Enquanto ele estava fotografando o leão, que ele achava que estava no meu domínio, tinha um leão rodeando por trás dele, pegou por trás. Então não é bom brincar com o leão. E o Senhor já nos ensinou sobre isso aqui, e também Pedro. O leão, o diabo, é o nosso adversário. Ele rodeia, igual um leão. Ele procura uma presa. Então, às vezes, nós estamos em situação em que parece que pessoas são como um leão, querendo, ávidas, né, pela presa, espreitando de emboscada. O leão tem essa capacidade incrível. Quando parece que você está no domínio, ele parece invisível, ele dá uma volta e consegue pegar a presa. Versículo 13, o crente é protegido do ímpio. Deus, você vai sentir a presença de Deus te protegendo dos ímpios. Versículo 13. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio, e a minha alma com a tua espada. Essa é a confiança do salmista, por isso ele ora: levanta-te, Senhor, daqueles que querem acabar comigo. Agora Davi, né? É Davi, esse salmo é de Davi. Será que ele esteve em situação assim mesmo, ou ele está inventando uma situação? Imaginando. Muitas vezes ele esteve assim. E a gente pode lembrar das muitas vezes que o exército de Saul estava contra ele. Mas ele pediu para que Deus o livrasse do ímpio. E ele mesmo pôde 2 vezes, pelo menos, se livrar. Mas ele não fez. Então ele sempre confiou no Senhor. É Deus quem me livra. Então você não tem que ir atrás e tentar resolver situações de emboscada na sua vida. Deixa vir, deixa que Deus vai te justificar, Deus vai te ajudar. E o crente é protegido do homem mundano. Isso aqui diz muito a respeito de todos os irmãos aqui, porque vocês encontram com muita gente mundana do mundo. E essas pessoas podem ser, não tem problema não, é tudo gente boa. Eu sei, até o momento que não é mais gente boa. Nós precisamos ficar sempre alerta, que de uma hora para outra as pessoas podem virar a cara para nós. Elas podem ir contra nós por algum motivo que nós não conhecemos. Exceto que nós somos crentes em Cristo Jesus e algumas pessoas são usadas pelo inimigo nas nossas vidas, contra as nossas vidas. Versículo 14. Pelo Senhor, destrói os que buscam neste mundo sua recompensa. Satisfaz, porém, a fome dos que são preciosos. Que os filhos deles tenham fartura e deixem herança para os netos. Então que o Senhor se levante, defronte, confronte essas pessoas, né? Os homens mundanos. Porque os homens mundanos, meus irmãos, eles não têm o prazer que você tem. Você, por exemplo, abre mão de alguns lucros financeiros até para ficar com o Senhor. Mas o incrédulo não faz isso. O incrédulo, de modo geral, o quinhão dele, quer dizer, o maior desejo dele nessa vida é o quê? Que ele fique cheio de tesouros. Ele é materialista. Ele pensa assim, ele quer se fartar, ele quer dar tudo de bom para a família dele. E se precisar, ele atropela todos os princípios que estiverem na frente dele. Mas nós não somos assim. Nós somos diferentes. E Deus, você vai se lembrar de Deus nesses momentos. Nos momentos em que o seu olho ficar tão grande com riquezas
e que você começar a atropelar alguns princípios que você aprendeu na palavra de Deus. Naquele momento que você lia a Bíblia, você não viu Deus, mas nesse momento você vai ver. Que Ele vai se apresentar para você mostrando que está errado o que você está fazendo. Confie no Senhor, irmãos. O crente verá Deus nessas emboscadas. Versículo 15. E aí a gente termina com o versículo 15. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, satisfarei com as tuas semelhanças. Não é isso que você quer? Ver Deus? Você vai ver Deus. E Davi, para ver Deus, ele teve que passar por alguns momentos. Dúvidas morais. Ele teve que passar por momentos de perigo para sentir as asas de Deus sobre ele. E ele teve que passar por algumas emboscadas. E ele viu Deus nesses momentos. Eu falei que encerraríamos com esse versículo, mas eu quero puxar um apoio. 1 João 3:2. Novamente, alguém pode ler o último versículo do Salmo 17, para ficar na mente, para comparar? Salmo 17, versículo 15, alguém pode ler? Porque sou justo, verei a ti quando acordar, te verei face a face e me satisfarei. Então ele confiava que um dia ele ia ver Deus face a face, e aí ele ia ficar satisfeito. Versículo 2, 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Um dia você vai ver Deus melhor. Hoje você está vendo Deus, mas você não está vendo claramente, mas um dia você vai ver claramente. E nesse tempo que nós estamos nesse mundo, que Deus está se apresentando para nós, vamos temer ao Senhor. Na dúvida, não ultrapasse. Naquela dúvida moral, se Deus está tocando no seu coração, não faça isso, não faça. Mas se for algo que você tem que dar uma resposta para alguém, pede para a pessoa uma clemência, fala, você me dá mais um dia? E naquele dia você pode orar a Deus antes de fazer alguma coisa. Então confie no Senhor e você vai ver Deus a cada dia. Vamos orar. Senhor, agradecemos porque já estamos vendo o Senhor. Tua palavra diz que sem santificação ninguém vê o Senhor. Nós queremos ver a cada dia. Mas sabemos também que alguma desobediência impede que vejamos ao Senhor. Mas o Senhor, na sua bondade, se apresenta para nós até como correção. Pedimos a Deus por todos os irmãos aqui, para que quando estivermos naqueles momentos de dúvida moral, que o Senhor se apresente a nós e que façamos aquilo que é o correto. Oramos em nome de Jesus. Amém.